desenvolver sua atividade profissional livremente, sem medo e sendo reconhecida pelo mérito, com respeito e sem piadinhas ou ações inconvenientes no ambiente de trabalho. Esse é o ambiente que pode ser proporcionado com a ampliação da compreensão, prevenção e atenção ao assédio moral e à perseguição no ambiente de trabalho, que afeta em sua maioria mulheres. É por isso que a Organização Internacional do Trabalho obteve êxito na conclusão, aprovação e publicação da Convenção 190 e da Recomendação 206 em junho de 2019. Um texto elaborado conjuntamente com a participação de 187 países, que tiraram por consenso a norma internacional de direitos humanos a entrar em vigência no mundo. Também, para proporcionar essa ambiência salutar no trabalho, estão crescendo as decisões judiciais favoráveis aos trabalhadores afetados, com indenizações e punições, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. É nesse quadro que essa é a oportunidade que você tem para poder ampliar a sua compreensão sobre a matéria, para evitar praticar e se defender quando tiver a infelicidade de passar por assédio. Espero que nunca tenha. Tudo de modo a humanizar o mundo do trabalho, em que você é obrigado a participar, nem sempre nas condições, tempo e remuneração que você deseja. Eu estou contente com o seu retorno, acompanhando diversos dos meus vídeos e se envolvendo no Facebook, Instagram e no YouTube. Hoje trago um estudo publicado pela pós-graduação da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Universidade Estadual do Ceará, que foi elaborado por Caroline Falcão dos Santos, está aí publicado no site da SPU. E dentro dela se fala de uma orientação pelo professor Benedito Augusto da Silva Neto, na especialização em Direito Constitucional e Direitos a nível de Direito Processual Constitucional. O título é O Assédio Moral no Trabalho em Face dos Direitos de Personalidade da Mulher. Foi publicado em 2015 e toma como base a questão de estudos demonstrarem no mundo que 70% dos casos de assédio ocorrem com mulheres. Algo que instiga pela grande presença atualmente de relatórios que tratam sobre as questões de gênero e a necessidade de dar visibilidade aos descompassos existentes para que se possa agir com equilíbrio na tomada de iniciativas para reduzir as disparidades. Até quanto à igualdade, por exemplo, os dados da ONU demarcam em 2020 ainda não há nenhum país no mundo em que haja igualdade de gênero, mesmo com a inquestionável capacidade da mulher no ambiente de trabalho e na política. É algo que pode ser ampliado mesmo com nomes fortes na história, como Margaret Thatcher na Inglaterra, Theresa May, Angela Merkel na Alemanha, a nossa colega Iris Gadelha na prefeitura de Alto Santo aqui no Ceará, e dentre outras, né? Algo que pode e deve ser ampliado. Aqui eu sou Clóvis Renato, professor, advogado, doutor em Direito, com ênfase nos direitos fundamentais, e tenho produzido materiais gratuitos sobre direitos humanos para ampliar nossa compreensão e otimizar a dignidade humana. Eu sou como você, que gosta de viver bem com os seus, em harmonia com o meio ambiente, com o trabalho, nessa perspectiva de trabalho digno e desenvolvendo cada vez mais o lado criativo em colaboração com todos os seres humanos. Eu relembro que o meu curso sobre assédio moral está gravado com mais de 10 horas aula e trará o que há de mais atualizado sobre normas nacionais e internacionais, além da jurisprudência 2020 sobre a matéria. Avisa que quando abrir as inscrições, porque o tempo de atenção ele é escasso, assim como o material, de modo que eu peço que fique atento quando lançar o curso, pois somente pretendo deixar as inscrições abertas por uns 5 dias para dar melhor atenção à turma.
Esse é um momento fundamental, de modo que as últimas foram ótimas e eu quero manter a atenção e a qualidade engajada com você nesse momento. Nesse empreendimento digital eu sou grato pela atenção e milhares de views e likes nos vídeos gratuitos, bem como pela participação dos alunos nos cursos. Você me surpreende a cada dia e me dá energia, muita energia para prosseguir. Por isso eu realmente só tenho a agradecer e digo obrigado, obrigado, muito obrigado. É lógico que aqui o material sobre direitos humanos que eu produzo não tem cunho político, partidário, mas ele impacta muito pela temática que afeta a todos. Por isso eu respeito cada opinião divergente e espero aprender com cada envolvimento aqui nesse sentido. Então, vamos ao texto de hoje sobre o assédio moral no mundo feminino e as normas para combaterem tal prática nos países. A gente tem uma noção como é que os países estão, por exemplo, a nível de norma, dentro desse estudo que foi até 2015, já sabendo que nós avançamos, né, que já temos hoje a nível mundial uma convenção, que ainda falta realmente, estão começando, já 4 países se manifestaram pela ratificação, dentre eles a Argentina, né? Então, aqui a gente já faz esse avanço, mas apresenta esses tópicos do texto, parabenizando a autora, parabenizando o orientador, parabenizando a Universidade Estadual do Ceará, parabenizando a Escola Superior do Ministério Público aqui do Estado do Ceará. Quer dizer, uma prática muito boa, trazer esses textos e trazer isso como algo público. E nós trazemos aqui exatamente para esse fim educativo, nesses vídeos gratuitos, para dar visibilidade ao que costuma ser invisibilizado, aos trabalhos que têm uma grande relevância e impacto para a melhoria das condições de trabalho no mundo e, consequentemente, ampliação da dignidade da pessoa humana. E assim, vamos aí aos detalhes sobre o texto publicado. Diz o texto aí, publicado no site do Ministério Público, que o fenômeno do assédio moral existe desde os primórdios das relações humanas, sendo tão antigo quanto o próprio Instituto do Trabalho. E a sua discussão e a sua denúncia, entretanto, principalmente no que se refere às relações laborais, faz-se relativamente nova. O assédio moral no ambiente de trabalho está ligado a uma conduta abusiva e repetitiva de desqualificação de uma pessoa por outra, que atinge direta e perigosamente a sua dignidade e integridade física e psíquica, com o fim último de excluí-la do ambiente de trabalho. A mulher, por ser mais vulnerável, acaba se tornando alvo fácil da prática de assédio no ambiente de trabalho, observando-se que há uma verdadeira discriminação de gênero, diz aí a autora. Estudos realizados por Irigoyen demonstram que tal fenômeno atinge cerca de 70% das mulheres no ambiente de trabalho, enquanto que apenas 30% dos homens são vítimas desta prática abusiva. Não acho apenas, né? Mas são as palavras da autora. E somente a partir da década de 80, com os estudos do psicólogo alemão Lehmann, em pesquisa que analisou o ambiente de trabalho e levou à identificação de um comportamento violento denominado psicoterror, é que os profissionais da psicologia, da medicina do trabalho e do direito passaram a se preocupar com a ocorrência de tal fenômeno. Veja, a partir apenas dos anos 80, né? Já em 1998, a vitimologista francesa Irigoyen abriu definitivamente espaço para a discussão do tema quando lançou o livro O Assédio Moral, a violência perversa do cotidiano, em que ela suscita muitos questionamentos na esfera jurídica, inclusive no âmbito internacional, momento a partir do qual vários países da Europa passaram a produzir leis com o fito de coibir o assédio moral no mundo organizacional. E a autora continua dizendo que não existe no ordenamento jurídico brasileiro, em nível federal, previsão específica sobre assédio moral, e entretanto a vítima de tal prática não se encontra totalmente desamparada, visto que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, inciso 3º, elevou o princípio da dignidade da pessoa humana a fundamento da República Federativa do Brasil, e conferiu também, no seu artigo 5º, incisos 5 e 10,
proteção à intimidade, à vida privada, à imagem, à honra e ao patrimônio moral e material das pessoas, aplicando-se tais preceitos, logicamente, às relações de trabalho. No decorrer dessa pesquisa que a autora fez, ela procurou responder a determinados questionamentos, como o que é o assédio moral, o assédio moral agride efetivamente a dignidade do trabalhador, foi outro questionamento. Outro, como se dá o assédio moral contra a mulher nas relações de trabalho. E o último, como e quais são os mecanismos de amparo. E ela seguiu numa pesquisa que teve como justificativa a relevância do assunto, não só para os operadores do direito, mas para toda a sociedade. Haja vista que o fenômeno do assédio moral, embora antigo, representa fato relativamente novo no mundo jurídico e vem ganhando cada vez mais contorno no contexto das relações trabalhistas. Para ela, diz que se trata de conduta que fere gravemente a personalidade, a dignidade, a integridade física e psíquica do trabalhador. E apesar das consequências nefastas advindas da sua prática, não há ainda no Brasil legislação federal específica que defina e delimite o tema. Assim, ela ressalta ainda que as mulheres, apesar de cada vez mais se inserirem no mercado de trabalho, ainda sofrem uma discriminação de gênero, o que dá asa à prática de assédio moral contra principalmente o sexo feminino. E nesse sentido, o intuito do estudo é ampliar a discussão sobre o tema e levá-lo ao conhecimento das pessoas, pois a realidade no Brasil é que a grande massa de trabalhadores continua sem saber o que é assédio moral. Ela diz que, como objetivo geral, ela pretende analisar o fenômeno do assédio moral, e ela analisa contra a mulher no ambiente de trabalho, a partir da dignidade da pessoa humana e dos seus direitos de personalidade. Os objetivos específicos do trabalho dela são estudar em que consiste o assédio moral, examinar o assédio moral como uma violação à dignidade do trabalhador, analisar esse fenômeno contra a mulher, as causas, finalidades e o dano moral gerado pelo assédio moral e falar sobre o aparato legislativo existente. Lógico que aí já dava um âmbito para uma monografia, não só isso, mas também para mestrado e doutorado, né? Ela discorre que a dignidade da pessoa humana como um valor fundamental no ordenamento jurídico, o qual deve ser observado na esfera das relações trabalhistas, e sobre os direitos de personalidade do trabalhador, buscando responder se a prática do assédio moral fere ou não efetivamente esses direitos que são aí defendidos no Brasil. Ela busca estudar o assédio moral no que tange a mulher no ambiente de trabalho, especificamente para demonstrar que a prática desse assédio fere a dignidade da mulher e gera um dano moral que é no âmbito da responsabilidade civil indenizável economicamente, como forma de compensação ao sofrimento causado pelo assédio, sendo a Justiça do Trabalho a competente para processar e julgar tais ações de indenização. Conclui que a prática do assédio moral é efeito deletério da dignidade e dos direitos de personalidade da mulher. Para ela diz que a trabalhadora tem direito fundamental ao exercício laborativo em condições de igualdade com os homens, sem nenhum tipo de interferência como o assédio moral. É interessante, nas nuances do texto, ela vai exatamente concluindo que o fenômeno do assédio moral não se revela uma novidade nos dias atuais, pelo contrário, ele existe desde o início da civilização humana, desde que o homem é homem, sendo tão antigo quanto o próprio Instituto do Trabalho. Não era tão relevante porque até tínhamos escravidão, a se pensar, né? Apesar de ser uma prática antiga, a discussão no assédio moral, principalmente no âmbito da Justiça do Trabalho, ela é relativamente recente. Cada vez mais recorrentes nas relações de trabalho, o terror psicológico vem chamando a atenção no mundo jurídico, haja vista as condutas caracterizadoras desse mal afetarem a dignidade humana e os direitos de personalidade do trabalhador, o que enseja graves consequências à saúde moral de cada pessoa, né? Seja do trabalhador ou da trabalhadora. E para a autora, essa lógica do assédio moral consiste em todas essas condutas e atos e palavras e gestos ou escritos
de maneira prolongada no tempo, que expõe o trabalhador a situações humilhantes e vexatórias, capazes de interferir na sua personalidade, na sua autoestima, saúde física e mental, com o fim econômico de excluí-lo da organização e ambiente de trabalho. Para ela, nas conclusões, ela diz que no que tange a mulher, realmente se verifica que há uma discriminação de gênero, na qual se enquadra o assédio moral, e para ela, a mulher, por sua própria condição, revela-se mais propícia ao sofrimento do assédio moral no ambiente de trabalho, e com isso tem a sua dignidade e personalidade violadas, por exemplo. De acordo com a pesquisa que foi realizada por Irigoyen, as mulheres são mais vítimas de assédio moral no ambiente de trabalho que os homens, confirmando assim que continuam sendo alvo fácil de tal fenômeno. E frente à vulnerabilidade feminina, palavra da autora, a Constituição, nos artigos 5º, inciso 1, 7º, inciso 20, e a CLT, no artigo 372 e seguintes, além de igualarem homens e mulheres em direitos e obrigações perante a lei, buscam fornecer proteções especiais à mulher no ambiente de trabalho, tais como a proteção do mercado de trabalho feminino, mediante incentivos específicos, estabilidade provisória à trabalhadora grávida, licença maternidade de 120 dias, dentre outras proteções. Para ela, diante de um contexto em que os afazeres domésticos, tarefas naturalmente delegadas às mulheres, são menosprezados, é no trabalho que a mulher se dignifica, sente orgulho de suas conquistas, de sua independência financeira e da sua capacidade de contribuir com a renda familiar. O trabalho formal exerce, portanto, um elemento essencial para a autoestima feminina, e quando ocorre o assédio moral, isso se degenera com certeza. É importante salientar que as mulheres, além de serem as mais atingidas pelo assédio moral, sofrem tal prática de maneiras diversas. Os ataques contra elas ocorrem em formas de intimidações e são mais responsabilizadas que os homens quando ficam doentes e têm o seu rendimento diminuído e sofrem, por exemplo, assédio sexual, que é uma forma de assédio moral tipicamente dirigido às mulheres no ambiente de trabalho. Lógico que ela está colocando aí, mas é o que é mais recorrente, E vai concluindo que quando ocorre o assédio moral contra a mulher nas relações laborais, há uma degeneração do meio ambiente de trabalho que atinge frontalmente os seus direitos de personalidade, a exemplo da intimidade, da vida privada, honra e imagem, deteriorando por completo a sua própria dignidade. O trabalhador é, antes de tudo, pessoa humana e, de acordo com o artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, sua dignidade é princípio fundamental da República Federativa do Brasil, que deve ser preservado. Dessa forma, o trabalho revela-se fonte de dignidade humana e é direito fundamental do trabalhador a defesa aos seus direitos de personalidade. Quando praticado, o terror psicológico, além de causar graves distúrbios à saúde física e mental e deteriorar por completo o meio ambiente de trabalho saudável, viola os direitos personalíssimos do obreiro, avilta a sua moral, a sua personalidade, a sua honra e fere por consequência o seu bem e direito supremo, a dignidade. Diante de tal quadro, inegável dizer que o assédio moral é causa geradora de um dano moral ao trabalhador ofendido. O dano moral, segundo o Código Civil, artigos 186 e 927, constitui-se um ato ilícito e, conforme assegura a própria Constituição Federal de 88, no artigo 5º, inciso 10, esse dano moral deve ser indenizado, reparado, compensando-se de certa forma o sofrimento causado à vítima. É nesse sentido que a Constituição de 88 atribuiu à Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, inciso 6, a competência para processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes das relações de trabalho.
corroborando tal orientação, o TST, haja vista a edição da súmula 392, que afirma ser da Justiça Laboral competente para dirimir controvérsias relativas à indenização por dano moral decorrente das relações de trabalho. Portanto, conclui a autora, o assédio moral é um fenômeno cruel e gravoso à saúde física e mental do trabalhador, o qual deteriora por completo o meio ambiente de trabalho, culminando a sua prática na brutal violação aos direitos de personalidade e à dignidade humana do trabalhador, gerando para ele o direito de pleitear na Justiça do Trabalho uma indenização por danos morais decorrentes da violência moral sofrida. E aí ela conclui o texto, conclui essa mensagem, mas a gente faz só esse arremate, que a autora está trabalhando o quê? O assédio moral em nível da iniciativa privada, daí chamar e aplicar a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e com essa súmula do TST, exatamente porque com a reforma que foi feita com a emenda constitucional número 45 de 2004, que ampliou os dispositivos do artigo 114, e lá você tem controvérsias, né, oriundas da relação de trabalho, desse sinalagma, né, que tem a lógica de trabalhar e receber, e é oriundo, tudo que for dentro dessa perspectiva vai estar oriundo, e lá no final do artigo 114 da Constituição fala das controvérsias decorrentes. Então, o assédio moral que antes era processado e julgado pela Justiça Comum passou a ser processado e julgado pela Justiça do Trabalho. Mas entenda-se, o Supremo Tribunal Federal, ele afastou a aplicação desse artigo quando se trata de servidores públicos. E a gente já faz o arremate que quando se tratar de assédio moral no serviço público, se for serviço público municipal, você tem a Justiça Comum estadual, já que o município, né, apesar de ser o ente federativo mais novo, a primeira vez que ele consta na Constituição de 88, né, ele não tem poder judiciário ainda. Então, caso haja assédio moral a servidor público estatutário de municípios e estados, competente é a Justiça Comum estadual. Se for iniciativa privada, Justiça do Trabalho, como a autora está apresentando. Apenas a gente está fazendo esse ajuste. E se for, por exemplo, servidor público federal, é competente, em caso de assédio moral, a Justiça Comum Federal. Só para a gente fazer esse arremate, que você fique atento. O texto dela é de 2015, mas ainda assim é importante que a gente faça esse arremate, porque o objeto dela você percebe que é o assédio moral na iniciativa privada. E também a gente vai reiterar também esse ajuste, que se fala muitas vezes da repetição. E se você for olhar, por exemplo, hoje também, é só a título de acrescer, né, parabenizando ainda o trabalho da autora, a Convenção 190 da OIT, que para quem já fez ou vai fazer o curso conosco sobre assédio moral, vai perceber isso. A Convenção 190 já traz que pode ser algo repetido ou não, e trata de serviço público e iniciativa privada. Então, dentro das várias possibilidades conceituais que tem sobre assédio moral, aqui a convenção e a recomendação da OIT, que tratam sobre essa matéria, as últimas, né, a nível mundial, tratam dizendo que pode ser algo repetido, reiterado ou não. Nesse ponto, isso pode inclusive gerar impactos, aprimorando a jurisprudência aqui do Brasil, que tende a afirmar posição na reiteração. Então, só esses pequenos arremates para que a gente pense, e agora a gente vai para a nossa parte final, demonstrando, conforme o estudo da autora, os países e a evolução normativa anterior à Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho e à Resolução 206, também da OIT de 2019, que, como dissemos, já tem 4 países aí para a ratificação. E lembrando, para quem já leu a convenção, que depois da ratificação dos primeiros 2 estados, membros da OIT, que queiram ser partes nessa convenção, contará 12 meses para que ela tenha vigência mundial, mas ela já serve como norte interpretativo, como se chama de soft law. Então vamos lá para essa evolução, para a gente concluir o vídeo de hoje. Com relação às normas sobre assédio moral no mundo, esse estudo ele faz um apanhado interessante com um esforço histórico. A autora ela vai trazendo essa evolução, ela diz que realmente é um problema, como nós já vimos, que está desde que existe relação de trabalho,
né? Mesmo dentro da perspectiva, em todos os momentos em que houve escravidão, ainda assim havia pessoas que estavam em algum tipo de relação de trabalho a nível de subordinação não escrava. E ali já havia, por exemplo, o assédio, que é isso que ela está apresentando aí no texto. Ela faz um esforço de dizer que só a partir dos anos 80, depois desses estudos desse alemão e dessa francesa, que a gente falou há pouco, é que isso começou a ser efetivamente visualizado a nível mundial, né? E havia uma tendência de invisibilizar isso. E aí ela vai começar a mostrar, dentro de um capítulo que ela fez sobre legislação, dizendo que a partir dos estudos apontados por Lehmann e dos estudos desenvolvidos por Irigoyen na década de 80, muitas indagações acerca da problemática do assédio moral no ambiente de trabalho acabaram sendo suscitadas, inclusive ganhando proporções a nível internacional, é o que falamos, né? O texto de 2015, esses anos 80 e agora a convenção em 2019. É um momento a partir do qual inúmeros países europeus passaram a produzir leis com o fito de coibir o assédio moral no mundo organizacional. E ela cita aí, por exemplo, os textos, né, de vários autores. E dentre os países que possuem legislação específica a respeito do assédio moral, podem ser citados a França, Portugal e a Espanha. Lá na França, o assédio moral é regulado em um capítulo específico do Código do Trabalho francês, o qual se aplica tanto a empregados quanto a empregadores na iniciativa privada, quanto a empregados públicos, sendo tal assédio definido como uma conduta reiterada, cuja finalidade é a degradação das condições de trabalho, capaz de alterar contra a dignidade do trabalhador, ou de atentar contra essa dignidade, alterando a sua saúde física ou psíquica, ou né? E comprometendo o seu futuro profissional. Então, dentro desse contexto, na França já vai pela reiteração também. Vale ainda ressaltar que o Código do Trabalho francês prevê sanções tipo disciplinares a todo empregado que pratica ato de assédio moral, sendo que tal ato também é considerado crime, conforme afirma Nascimento, que é um estudo que ela fez. É o crime previsto no artigo da Lei 1155-2 do Código do Trabalho, e punido com pena de prisão de até 1 ano e multa de 3.750 euros. Ponto importante que no Brasil o assédio moral não tem regulamentação, só um adendo, e o assédio sexual está lá no Código Penal. Em código lá em Portugal, o assédio moral também é regulado por lei no Código do Trabalho português, a Lei 7 de 2009, de 12 de fevereiro, que estabelece a regra geral de que trabalhador e empregador gozam do direito à respectiva integridade física e moral, considerando tal violação um comportamento indesejado relacionado à ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, patrimônio genético, capacidade de trabalho, nacionalidade, religião, dentre outros fatores, com o fito de atingir a dignidade da pessoa ou criar um ambiente degradante. Assim a autora vai colocando as pesquisas que ela foi vendo de autores que já estão observando esse funcionamento no mundo. A legislação espanhola se revela lacônica, havendo especificamente em relação às pessoas com deficiência uma lei, a Lei número 51 de 2003, que em um de seus dispositivos determina a acolhida de medidas contra a discriminação, podendo consistir na proibição do assédio, definindo como toda conduta relacionada à deficiência de uma pessoa com o objetivo de atacar a sua dignidade ou de criar um ambiente degradante, ofensivo ou humilhante. A gente já está vendo que a legislação de Portugal é mais ampla do que a francesa e do que a espanhola.
A Organização Internacional do Trabalho possui como um de seus princípios fundamentais o fim da discriminação no âmbito do trabalho, na busca da justiça social. E no ano de 2002, a OIT editou um informe relacionado a algumas formas de discriminação no trabalho, elencando várias condutas que se mostraram mais comuns dentro dessa perspectiva. E aqui só fazendo esse enlace, né, pela idade do texto. Né? Hoje a OIT já tem a Convenção 190 e a Recomendação 206. O referido rol estabeleceu que a violência moral consiste, por exemplo, em medida destinada a excluir alguém do ambiente de trabalho, bem como em ataques reiterados e negativos em relação ao rendimento pessoal ou profissional, sem um justo motivo. Apontou ainda o abuso de poder através do menosprezo persistente do trabalho da pessoa, dentre várias outras condutas, que a gente já apresentou, que quando chegou na convenção e faz o estudo, depois os expertos, né, os peritos da OIT mandam para as comissões e na comissão já sai o texto. Aqui no Brasil, o assédio moral somente passou a ter relevância a partir da Constituição Federal de 1988, que elevou a dignidade da pessoa humana a fundamento da República e elencou a defesa da personalidade como direito fundamental, trazendo consigo a possibilidade de indenização por danos morais. E ela já vai citando aí, por exemplo, o que outra autora traz dentro dessa perspectiva. E mostra, uma pessoa que tiver a oportunidade de debater com ela em alguns eventos do Sereste, dizendo que a pioneira no Brasil sobre o assunto foi a médica do trabalho Margarida Maria Silveira Barreto, professora Margarida Barreto, né? Que realizou pesquisas dentro do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plásticos, Farmacêuticas, Cosméticos e similares de São Paulo, na qual os entrevistados, dentre homens e mulheres, descreveram situações de constrangimento pelos quais passaram e apresentaram, segundo a doutrinadora, sentimentos de humilhação. Já no segmento jurídico, quem primeiro levantou essa bandeira sobre a questão foi a juíza do trabalho Márcia Novaes Guedes, quando da publicação de sua obra Terror Psicológico no Trabalho, em 2003. E nesse período já se observa uma ampliação de várias coisas, mas tudo a partir do ano 2000, aqui no Brasil. E no que tange à legislação brasileira, não há nenhuma lei federal que trate especificamente sobre a matéria, existem apenas leis estaduais e municipais, em alguns estados e em alguns municípios. Em relação ao serviço público, porém, os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos federais não se encontram amparados especificamente por um aparato legislativo, a despeito de existirem projetos de leis que preveem consequências para a prática do assédio moral nesse âmbito dos servidores públicos civis federais, e isso, lógico, que tem projeto inclusive para colocar isso na esfera penal. Um exemplo que ela cita é o projeto de lei número 4742 de 2001, e que está lá junto à mesa diretora da Câmara dos Deputados desde 1º de dezembro de 2003, e que se pretendia incluir no artigo 146A no Código Penal Brasileiro, e teria uma redação típica, né, tentando avizinhar ele do assédio sexual. Seria assim: depreciar de qualquer forma e reiteradamente a imagem ou o desempenho de servidor público ou empregado em razão de subordinação hierárquica, funcional ou laboral, sem justa causa, ou tratá-lo com rigor excessivo, colocando em risco ou afetando a sua saúde física ou psíquica, com a pena de detenção de 1 a 2 anos. Também apresenta aí a autora o projeto de lei federal 4591 de 2001, da deputada Rita Camata, o qual delibera sobre a aplicação de penalidade à prática de assédio moral, isso por parte de servidores públicos da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
a seus subordinados, alterando, por exemplo, o que está dentro da Lei 8.112 de 90, que é a lei, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União aqui no Brasil, não é? No que tange ao setor público estadual, alguns estados já possuem lei no intuito de coibir práticas do assédio moral. Como exemplo, ela vai citar aí alguns estudos de alguns estados. Nas minhas palestras que eu tive a oportunidade, você pode ver muitas na internet, em vários estados eu fui colocando cada um dos estados nessa perspectiva. E ela coloca a Lei 3921 de 2002 do estado do Rio de Janeiro, que foi a primeira lei estadual a regular o tema do assédio moral. Também coloca a Lei Complementar 63 de 2004 do estado da Paraíba, que além de conceituar o assédio, ela estabelece que o procedimento para a apuração da prática pode ser instaurado pela vítima ou qualquer autoridade com conhecimento do caso. Também cita a Lei 12.250 de 2006 do estado de São Paulo, que prevê medidas de prevenção ao assédio dentro dessa perspectiva. Só dando um adendo, no nosso curso a gente apresenta que essa lei, infelizmente, o Supremo declarou inconstitucional. A Lei Complementar 12.561 de 12 de julho de 2006 do estado do Rio Grande do Sul, que foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, nesse caso aí, conforme a autora, perante o TJ lá do Rio Grande do Sul, e foi julgada procedente, ou seja, a lei foi declarada inconstitucional. No caso lá de São Paulo, foi um vício de iniciativa, declarado pelo Supremo Tribunal Federal, agora de 2019 para 2020. No estado de Ceará existe a Lei 15.036 de 2011, regulamentada pelo decreto 31.583 de setembro de 2014, que define as condutas que configuram assédio moral, estabelecendo a adoção de medidas preventivas e o direito à ampla defesa por parte do acusado. Quer dizer, o estado de Ceará já dá um passo à frente nessa perspectiva. Nós fizemos um vídeo falando sobre uma comissão, um estudo que houve exatamente em 2010, né? E além dessas legislações estaduais, existem atualmente outros projetos de leis que visam coibir ações que envolvam o assédio moral nas relações de trabalho. Ela cita como exemplo o projeto de lei 12.819 de 2002, no estado da Bahia, o qual estabelece a responsabilidade solidária do chefe imediato do ofendido quando há, por exemplo, reincidência, respondendo administrativamente, e prevê ainda a retratação pública do assediador e declara ser nula a demissão do servidor que foi vítima de assédio moral, determinando a responsabilidade, nesses casos, do Estado no custeio do tratamento de servidor que foi assediado e venha, porventura, a adoecer. São pontos importantes dentro da pesquisa do trabalho, um trabalho que vale a pena ler para pensar, trazendo as atualidades do momento, né? E quanto à esfera municipal, no que tange ao setor público, em regra, em relação à administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, também existem algumas leis já em vigor, com o intuito de vedar a prática do assédio. Como exemplo, ela cita a Lei 11.63 de 2000, de Iracemápolis, em São Paulo, a Lei 3243 de 2001, de Cascavel, no Paraná, a Lei 358 de 2001 de Guarulhos, São Paulo, a Lei 13288 de 2002 de São Paulo, a Lei 189 de 2002 de Natal, aqui no Rio Grande do Norte, a Lei Complementar 498 de 2003 de Porto Alegre, dentre outras normas que ela vai usando, por exemplo, aí, citações do teórico Nascimento. E ela conclui nessa perspectiva dizendo que, assim, a despeito de não existir legislação federal que delimite o tema, percebe-se uma preocupação, ao menos no que tange ao setor público, no que toca a Estado e município, de tratar sobre o fenômeno do assédio moral tão presente no cotidiano dos trabalhadores brasileiros. E aí, fazendo esse arremate, para nós aqui nesse momento,
né? Mais uma vez, uma saudação ao orientador, uma saudação à especialista aí, uma saudação à Escola Superior do Ministério Público aqui do Estado do Ceará, à Universidade Estadual aqui do Ceará, a UES, por proporcionar essas iniciativas, estudando exatamente nosso foco quando fiz a especialização, o mestrado e o doutorado nessa linha dos direitos fundamentais. Ela segue uma pragmática do direito constitucional e do processo constitucional, né, a linha de direitos fundamentais. Aqui nós fizemos um pouco mais ampla, ela vai nessa linha mais específica e traz a visibilidade dessas questões. Muitas vezes esse texto fica aí publicado, hoje há imposições, inclusive, do Ministério da Educação, que os trabalhos acadêmicos depois defendidos, eles sejam publicados em base que possa ser servir de acesso para todas as pessoas. A nível do direito, a gente traz aqui hoje, mesmo sendo um texto de 2015, como é fundamental. A gente fez um vídeo antes, tratando sobre um estudo que foi feito pela área de psicologia, pelo LET, pela professora, né, conhecida teoricamente como Maciel, né, professora, traz o LET, que é esse grupo ligado ao trabalho lá na Universidade de Fortaleza, e eles fizeram um estudo numa determinada secretaria aqui no estado do Ceará, trazendo, analisando e formando pessoas para criar uma comissão própria para tratar essas questões de assédio. Veja que em 2009 ela estava fazendo isso, em 2010 eles estavam concluindo os estudos e a gente fez uma análise de um texto que elas publicaram numa revista de saúde ocupacional a nível nacional lá em São Paulo, acho que por volta de 2012. Quer dizer, os trabalhos foram frutificando, porque se você fizer aqui o link, 2009 para 2010, né, 2012 a publicação, 2015 já saiu esse trabalho, a maior parte das legislações que nós vimos vieram exatamente, ela veio, né, exatamente pós os anos 2000, aqui no Ceará você viu que a lei é de 2014, com certeza esse passo dessas professoras nesse estudo da psicologia foi fundamental para difundir isso no Ceará. Eu lembro, porventura, disso, que quando tivemos contato aí com vários grupos, teve um seminário muito interessante aqui do estado, você pode procurar, bota Clóvis Renato aí na internet, tem um blog, um dos blogs que a gente tem, esse de materiais gratuitos de cultura geral, vou botar Clóvis Renato, aparece assim, atividade, aí você vai colocar assédio moral e doença mental, quer dizer, foi um seminário que a gente fotografou, participou, debateu. Na época, inclusive eu tinha a honra de participar da Comissão de Direito Sindical da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará. A gente fez naquela época o projeto para a criação da Comissão de Direito Sindical em âmbito em âmbito nacional, e dentro dessa perspectiva para trazer que tem que ter alguém que se importe com isso. E lá, naquela época, houve vários eventos, né, e nós tivemos a oportunidade de conhecer a professora Margarida Barreto, tem mesas de debates em que eu tive a oportunidade de participar com ela, organizados na época da direção do CEREST, que é o Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador, dentro que ele se integra à Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, a RENAST. Na época era capitaneado pela doutora, uma psicóloga, Fátima Duarte. Foram eventos fantásticos, ela trouxe várias pessoas, Brasil, Canadá, pessoas que se interessavam nessa temática. Tinha dentro do CEREST grupos de trabalho, grupos de estudo de pessoas que estavam passando por isso, que estavam afastadas do serviço público ou da iniciativa privada por essas questões, né, que estavam exatamente com problemas psiquiátricos e ou psicológicos relacionados a isso. Então foi um ano muito rico, principalmente o ano de 2011, para o estudo da temática do assédio moral, e rendeu os frutos. Quer dizer, a professora Maciel, depois esse trabalho dentro de uma secretaria, a publicação do trabalho, o trabalho do CEREST, essa ratificação nacional ligada à saúde do trabalhador da Convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre essas questões, depois esse trabalho dessa especialista hoje aí nessa parte de direito constitucional e direito processual constitucional. Hoje já avançamos, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer várias palestras pelo Brasil, também você encontra várias palestras gratuitas, só colocar Clóvis Renato, assédio moral, e a gente fez inclusive o curso para atualizar e para trazer tudo isso, porque as palestras, veja que a gente está só atualizando o que a gente está lendo, o que a gente está apresentando, porque o material é de 2015,
Mas você vê, a convenção é de 2019. A recomendação também é de 2019. E nesse ínter eu fiz palestras em vários estados do Brasil. Você vai ver que eu tive em praticamente quase todas as capitais do país, tratando sobre a questão principalmente do assédio moral. E logicamente que isso já em 2017. Em 2018 fui participar como assessor técnico ligado à bancada dos trabalhadores na comissão técnica da Conferência Internacional do Trabalho, a 77ª Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça, para discutir a formação desse texto que estava sendo discutido por representantes dos trabalhadores, representantes dos empregadores e representantes dos governos de 187 estados. E que em 2019 eu tive novamente a honra de participar como assessor técnico também nessa convenção e nessa comissão e na comissão do centenário, e lá em 2019 conseguiram fechar o texto. Muitos trabalhos, muitos debates, isso eu também apresento no curso, muito profunda a discussão sobre assédio moral e vendo o posicionamento de vários países, por exemplo, países de religião muçulmana, religião, às vezes o próprio Israel, muitas discussões muito fortes, ver culturas diferentes, ver pessoas diferentes, ver como é que isso funciona a nível mundial. E é dentro dessa perspectiva que nós encerramos o vídeo de hoje. Vamos tentar fazer uma série mais aprofundada, dando visibilidade a essa matéria, até porque, principalmente em momentos como esse, que tem determinadas categorias que estão sendo, com esse munus público, pode-se dizer, obrigados a trabalhar, morrendo de medo de pegar, por exemplo, uma enfermidade e adoecer no trabalho, a questão dos 6 meses que a gente falou no outro vídeo, e que não estão respeitando muitas vezes sequer a questão de estarem dentro dessas faixas de risco, e as pessoas têm que ir, ou vão ou perdem o emprego, e os outros que estão em casa morrendo de medo de voltar e não ter um emprego. Quer dizer, é uma situação muito complexa, que está deixando as pessoas realmente muito inquietas, e a gente traz essa questão, com certeza ela já está acontecendo muito e tem que ser visibilizada, e a gente tem que pensar nisso, e depois com certeza isso vai se desmanchar em uma infinidade de ações e problemas das pessoas. É uma pena, mas espero que com esse material a gente possa de alguma forma colaborar, contribuir para a nossa compreensão e para a compreensão de um mundo que tem ações melhores, mais equilibradas, mais serenas,